Conselheiro Alberto Sevilha, conselheiro substituto Márcia Luísio Moreira Gomes, conselheiro substituto Fernando César Benevenuto Malafaia e conselheiro substituto Adalto Linhares da Silva. Acabei que eu não falei na ordem aí de antiguidade, porque falei o Sevilha já. A ata da 10ª sessão, realizada no dia 30 de 4 de 2019, conforme atestado pela secretária, foi disponibilizada às relatorias do Ministério Público. Alguma observação? Em votação. Pela aprovação. Pela aprovação. Pela aprovação. Aprovada a ata, algum expediente de comunicação, indicação ou requerimento? Senhor presidente, gostaria que fosse retirado de pauta dos processos que pautei o 6º processo 2487 de 2018, bem como o 23º processo 11.408 2018. Retirar de pauta dos 36 processos que trago esses dois processos, por gentileza. O 6º e o? E o 23º. Ok. Secretária. Senhor presidente, também retiro o processo da 2ª relatoria de pauta. Processo 5558 de 2017. Retiro de pauta. Ah, tá. É isso que está substituindo. Isso. Ok, secretária Constiado. A ata já foi aprovada, né? Tirou de pauta o processo do André. Bom, então vou relatar os processos da 4ª relatoria. Processo 4.697 de 2017, contas consolidadas de 2016. Responsáveis: Ivan Paz da Silva, prefeito; Gentilfran Medeiros Cunha Fortes, controle interno; Rony Brito Barroso, contador, Prefeitura de Aguiarnópolis. Ministério Público e Auditoria emitem parecer pela rejeição. Resumidamente, as irregularidades que permaneceram após verificação de defesa e a análise da diretoria, 4ª diretoria, permaneceu despesas com recursos da fonte 020 MDE, descumprindo o artigo 21 da Lei Federal 11.494 de 2017, despesas registradas incorretamente no demonstrativo das receitas das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprimento do limite mínimo em aplicação da educação, atingiu 23,85, cancelamento de restos a pagar processados. O voto acompanha tanto a auditoria quanto o Ministério Público pela rejeição e as comunicações de praxe. Voto que coloca em discussão. Votação. Eu voto com o relator. Com o relator. Aprovado por unanimidade. Processo 1482 de 2015, contas de ordenador de 2014. Responsáveis: Agimiro Dias Costa, gestor de 1/1 a 21/1 2014. Raimundo Wilson Ulisses Sampaio, gestor de 24/1 a 6/11 2014. Valquíria Moreira, gestora de 7/11 a 31/12 2014. Gilberto Fernandes Cormineiro, secretário executivo, no período de 1/1 2014 a 9/4 2014. Luciana Correia Tolentino, secretária executiva, no período de 9/4 2014 a 31/12 2014. É o Fundo Tocantinense de Economia Solidária. Auditoria e Ministério Público emitem parecer pela irregularidade. Como são vários gestores,
Após a análise, verificou-se superávit financeiro, déficit orçamentário e patrimonial cobertos pela utilização de superávit financeiro do exercício anterior e consonância entre os saldos bancários, e o voto diverge da auditoria do Ministério Público pela regularidade com ressalvas de todos os responsáveis já mencionados. Tendo em vista a divergência, com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, a análise foi feita pelo colega, mantenho o posicionamento do Ministério Público. Está em discussão. Votação. Eu voto com o relator. Com o relator. Aprovado por unanimidade. Processo 2341/2017, conta de ordenador de 2016, Caliane Ferreira Alencar de Araújo, gestora, João Demerson Alves Barbosa, controle interno, Tiago Henrique Leite da Silva, controle interno. São períodos distintos. O primeiro é 1/1/2016 a 24/6, o outro 27/6/2016 a 31/2/2016. Benaí Pereira de Souza, contador, Fundo Municipal de Assistência Social de Cachoeirinha. Corpo e seus auditores e Ministério Público, regularidade com ressalvas. Se a exposição do voto estiver muito resumida, Vossa Excelência podem reclamar que a gente faz mais detalhado. Déficit orçamentário, coberto pela utilização de superávit financeiro do exercício anterior, superávit financeiro, consonância entre os saldos bancários. O voto acompanha os dois entendimentos pela regularidade com ressalvas. Coloca em discussão. Votação. Eu voto com o relator. Com o relator. Aprovado por unanimidade. Processo 2379/2017, conta de ordenador de 2016, Sérgio Miranda Lima, gestor, Helena Teixeira de Macedo, controle interno, Otanilson Balbini Brasil, contador, Fundo Municipal de Saúde de Angico. Corpo e seus auditores, regularidade com ressalvas, Ministério Público, irregularidade. A irregularidade mais grave é o repasse a menor da contribuição patronal, que atingiu 8,4%, e inconsistência contábeis, e o voto, por esse motivo, acompanha o entendimento do Ministério Público pela irregularidade. Coloca em discussão. Votação. Eu voto com o relator. Com o relator. Aprovado por unanimidade. Processo 2555/2017, conta de ordenador de 2016, Rosilene Lima de Oliveira Souza, gestora, período de 1/1 a 3/4/2016, Maria de Fátima Martins Carvalho, 4/4/2016 a 31/2/2016, Kelma Maria Novaes Cosa Araújo de Souza, controle interno, e Otanilson Balbino, contador, Fundo Municipal de Assistência Social de Nazaré. Ministério Público e Auditoria emitiram parecer pela irregularidade. Balanço orçamentário apresenta receita arrecadada de 467.524 e despesa de 471.246,49, gerando assim déficit orçamentário de 3.722,46, coberto pela utilização de superávit financeiro do exercício anterior. Balanço patrimonial apresenta ativo financeiro de 35.904,91 e passivo de 8.208,98, havendo assim superávit de 27.695,93. Variações patrimoniais aumentativas, 4.667.524,3 e diminutivas, 465.884,12, gerando superávit patrimonial de 1.639,84. O saldo das bancário das unidades de 31/12 se encontram de acordo com os valores registrados no balanço financeiro e patrimonial, evidenciando o cumprimento dos princípios e normas de contabilidade. O voto é pela regularidade com ressalvas, divergindo tanto da auditoria quanto do Ministério Público. Coloco em discussão. Nesse caso, senhor Ministério Público. Senhor conselheiro, presidente, houve também a questão da questão previdenciária? Previdência, deixa eu ver aqui se teve mais não.
porque a gente sempre se atenta a isso. O registro patronal... O parecer do Ministério Público está constante. Ah, não, aqui está errado mesmo. Está errado mesmo, está falando aqui. Deixa eu ver aqui. Analisando o projeto da Belém, verifica que o Fundo Municipal de Assistência Social, durante 2016, efetuou pagamentos com remunerações aos funcionários e servidores, entre eles salários, vencimentos, subsídios, gratificações, 13º salário, adicional de férias, horas extras, quanto às contribuições patronais no regime geral de previdência relativas a essas remunerações, analisando as despesas do exercício 2016, verifica que existiram contabilizações no elemento de despesa 3.190 no valor de 28.422. Dessa forma foram efetivamente gastos contra contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência, a quantia de 28.422, representando 13,29 de previdência sobre o montante. Isso aqui está errado. Alegaram que recursos financeiros do fundo eram insuficientes para o pagamento integral das contribuições patronal, portanto, a devolução do estorno. Para a conta do Fundo de Participação do Município, PM, eram realizados os débitos provenientes do INSS, era proporcional à disponibilidade financeira, e ainda esclarecemos que os valores das diferenças foram pagos com os recursos da Prefeitura através da conta do Fundo de Participação. Em consulta ao balanço consolidado de 2016, encontram-se as seguintes informações. Aí estão as informações aí no quadro. Eu estou lendo na página 6, viu? Por serem responsabilidades distintas de cada poder, faço a devida separação. Aí separou aqui do município, do Poder Executivo e do Legislativo. Analisando as despesas de contribuições patronais do Executivo, verifiquei 82.831,87. Fora contabilizado na rubrica tal, deixando de ser considerado no cálculo da contribuição patronal. Por entender que são despesas legítimas com contribuições previdenciárias, faço nova apuração. A apuração chegou em 19,72. Levando em consideração o princípio da razoabilidade, aí a gente foi 19,64 o valor final. A justificativa. Sim. Por isso que a gente, mesmo tenha chegado em 20, porque a relatoria, apesar de entender que é 20, quando em alguns casos a gente ressalva esse 19,64, né? Porque aqui já ressalvou índices bem menores, apesar de que o ideal era que chegasse nos 20. Mas aqui somando os dois, o Poder Executivo 19,64, a Câmara Municipal do Rio, somando os dois, passa de 40, dá os 20. Mas esse cálculo aqui que é feito lá é um cálculo técnico, né? O entendimento da relatoria que atingiu 19,64. Então, em razão disso, a gente está... Que se fosse realmente só aquele de 13, aí era irregularidade, né? Então, está aí posto. Se concordarem... Você pode somar, sim. Concordando está, então, em votação. Eu voto com o relator. Ok, conselheiro? Está em votação. Aprovado, por unanimidade. Processo 2.570/2017. Conta de ordenador de 2016. Diane de Carvalho Santos, gestora. Antônio Raimundo Oliveira Silva, controle interno. Adriano Fernandes da Silva, contador. Fundo Municipal de Assistência Social de Esperantina. Corpo e seus auditores, irregularidade. Ministério Público, irregularidade. Aqui o patronal foi 0. E ausência de planejamento, inconsistência contábeis e foram revés. O voto acompanha a auditoria do Ministério Público pela irregularidade. Discussão. Votação. Eu voto com o relator. Aprovado por unanimidade. Processo 1993/2017, contra o ordenador de 2016. Samara Neves de Souza Melo, gestora. Paulo S. da Silva Ramos, controle interno. Virlei Dias Carrijo, contador. Fundo Municipal de Assistência Social de Itaguatins. Ministério Público e Auditoria emitiram parecer pela irregularidade. Superávit orçamentário de 4.366,84. Superávit financeiro de 35.990,27. Superávit patrimonial de 143.838,43. O voto é pela irregularidade. A contribuição patronal
10,50%. Ao final do exercício, em análise, o Fundo Municipal de Assistência Social apresentou saldo na conta estoque de 125.982,54. E ao analisar as movimentações estoques, observa-se que houve 125.982,54 de débitos, entrada de zero, e créditos saídas também. Houve aquisições de despesas liquidadas na rubrica 339030, material de consumo, 125.982,54, baixas de uso de material de consumo no valor de 4.302,09, em desacordo com o artigo 106 da Lei Federal 4.320. A justificativa a respeito das movimentações efetuadas na conta contábil, almoxarifado, bem como da conta contábil o uso de material de consumo no valor de 4.302,09, em desacordo com o artigo 106 da Lei Federal 4.320, sendo passível de ilegalidade os registros efetuados. O voto, principalmente pela questão patronal, é pela irregularidade, com aplicação de pena aos responsáveis. Coloco em discussão. Votação. Eu voto com o relator. Aprovado por unanimidade. Relator, conselheiro Alberto Sevilha, processo 1317/2017, contas de ordenador de 2016, Defensoria Pública do Estado do Tocantins, Andréia Dias Gomes, Coraci de Paula Elias, Daniela Rodrigues Gouveia Cruz, Marlon da Costa Luz Amorim, Sorlete Ribeiro Lima, responsáveis. Os presentes autos ao Corpo Especial de Auditores, bem como o Ministério Público, propugnaram pela regularidade com ressalvas. Em conclusão, acompanhamos o entendimento da ilustre auditoria do Ministério Público de Contas e propugnamos aos membros que compõem a segunda Câmara adotarem as providências no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas da Defensoria Pública do Estado de Tocantins referente ao exercício 2016, sob a responsabilidade de Marlon Costa Luz Amorim, gestor, Andréia Dias Gomes, contadora, Coraci de Paula Elias, contadora, Daniela Rodrigues Gouveia Cruz, controle interno, e Sorlete Ribeiro Lima, controle interno, e demais determinações e recomendações de praxe. Esse é o voto, senhor presidente. O voto foi pela... Está divergindo? Não, acompanhando. Acompanhando, né? Discussão. Votação. Eu voto com o relator. Com o relator, aprovado por unanimidade. Processo 1497/2018, contra o ordenador de 2017, Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins, Secretaria de Trabalho e Assistência Social, Patrícia Rodrigues do Amaral, responsável. Nestes autos, o Corpo Especial de Auditores, bem como o Ministério Público, propugnam pela regularidade das presentes contas. No voto, em conclusão, constatada a inexistência de inconsistência do desempenho da ação administrativa, ressaltamos que não foi necessário diligenciar os autos da prestação de contas. Ante o exposto, acompanhamos o entendimento da ilustre auditoria do Ministério Público de Contas e propugnamos aos membros que acompanham a segunda Câmara adotar as providências no sentido de julgar regulares as contas do Fundo Social de Solidariedade do Estado de Tocantins, sob a responsabilidade de Patrícia Rodrigues do Amaral, gestora, e demais determinações e recomendações de praxe. É o voto, senhor presidente. Discussão. Votação. Eu voto com o relator. Com o relator, aprovado por unanimidade. Processo 2304/2017, contra o ordenador de 2016, Fundo Municipal de Educação de... Aliás, o 2402/2017, contra o ordenador do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Alegre, Fernanda Braz da Silva, Gleison Mendes da Fonseca, Marilene de Fátima Souza e Silva, responsáveis. Nesses autos, o Corpo Especial de Auditores, bem como o Ministério Público,
propugnaram pela irregularidade das presentes contas. No voto, já foi. Estou copiando. Há uma divergência aqui contra a contribuição patronal. Que diz assim: constata-se que o registro contábil das cotas de contribuição patronal do ente, devidas ao regime geral de previdência social, atingiu o percentual de 15,93% dos vencimentos de remuneração. No entanto, embora os responsáveis não tenham apresentado justificativa contra este apontamento, consignamos que o recolhimento das cotas de contribuição patronal do Poder Executivo à instituição de previdência atingiu o percentual de 19,19% dos vencimentos remuneratórios. Assim, tendo em vista que o percentual não alcançado é de 0,81%, para os 20 ressalvamos o apontamento, por entendermos que as informações referentes à folha de pagamento e elaboração da GFIP são centralizadas no Poder Executivo sob a responsabilidade do prefeito municipal, consoante entendimento já exarado nessa Corte de Contas, e tomando por base o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. E aqui cita-se 3 acordos da 4ª relatoria, 2ª relatoria e 5ª relatoria. E no voto, propugnamos a segunda Câmara votar no sentido de julgar regulares com ressalvas as presentes contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Alegre, referente ao exercício financeiro 2016, sob responsabilidade das senhoras Marilene de Fátima Souza Silva, gestora EPA, Fernando Braz da Silva, responsável pelo controle interno, e o senhor Gleison Mendes Fonseca, contador, e demais determinações de responsabilidade de praxe. É o voto, senhor presidente. Discussão. Vou pedir vista dos autos. Processo 2304-2017, contra o governador de 2016, Fundo Municipal de Educação de Dianópolis. Alba Amorim de Souza, Ana Rodrigues dos Santos, Antônio Silva Valente, Cleidson Costa Coimbra, Carla Batista Bezerra Moreira, responsáveis. Os presentes autos, corpo especial de auditores, bem como o Ministério Público de Contas, propugnaram pela irregularidade das presentes prestações de contas. No voto em conclusão, ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, face a análise técnica efetuada nos autos, acompanhamos em parte os pareceres exarados pelo Corpo Especial de Auditores e a do Procurador de Contas e propugnamos aos membros da segunda Câmara votar no sentido de adotar a seguinte providência: julgar irregulares as contas do ordenador de despesas do Fundo Municipal de Educação de Dianópolis, exercício 2016, de responsabilidade da senhora Ana Rodrigues dos Santos, gestora EPA, e do senhor Gleison Costa Coimbra, contadora EPA. Aplicar multa à senhora Ana Rodrigues dos Santos, gestora, no valor de R$ 1.500. Aplicar multa ao senhor Gleison Costa Coimbra, contador, no valor de R$ 500. E demais determinações, alertas e recomendações de praxe. Esse é o voto, senhor presidente. Discussão. A contribuição patronal está fazendo parte do rol das irregularidades? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como já acompanhamos, eu nem verifiquei. Consta que a contribuição parcial atingiu um percentual de 14,78% dos vencimentos, então com certeza acompanha. Manteve a impropriedade. Ok. Ministério Público, alguma coisa? Não. Votação. Eu voto com o relator. Com o relator, aprovado por unanimidade. Relator, conselheiro substituto Adalto Linhares da Silva, processo 2040-2012. Esse processo, ele aqui está convocado para ele. O conselheiro Márcio Luiz está impedido, né? Aí, considerando o impedimento dele, eu sei que o conselheiro substituto Malafaia
não gosta muito de ser convocado assim de última hora, mas eu não tenho outra alternativa. Convocar Vossa Excelência para, tendo em vista o impedimento do Marcelo Luiz, para atuar nesse processo do conselheiro substituto Adalto Linhares. E eu passo a presidência ao conselheiro Alberto Sevilha, tendo em vista que senão a composição fica... Pois não. Né? Permaneço aqui mesmo. Quer sentar aqui, Sevilha? Não, fica aqui mesmo. Ministério Público, ok? Sobre a composição e tal. Tudo bem. Malafaia. É porque está impedido, né? Senão não... Sevilha pode determinar aí agora. Então, processo em pauta, conselheiro Adalto Linhares, processo número 2042-2012 e apensos, prestação de contas de ordenador de despesas exercício 2011 da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Tocantins, figurando como responsáveis Danilo Melo de Souza, secretário, Roger Luiz Monteiro Tolentino, secretário executivo, Ricardo Teixeira Marinho, secretário executivo, Ricardo Teixeira Marinho, subsecretário de Gestão e Finanças, Cristiane Salles Coelho, subsecretário de Gestão e Finanças, Marilene Cavalcante Oliveira, contadora, e Edu Teles, coordenador de patrimônio, Alexandre Ubaldo Monteiro Barbosa, secretário estadual da infraestrutura, e procuradores nos autos, que eu acho que não houve manifestação. Esse é o voto, esse é o pregão do presente processo, sob a responsabilidade do conselheiro Adalto. Senhor presidente, conselheiro Alberto Sevilha, senhor procurador-geral do Ministério Público, procurador de conta Dr. Marcos Modes, senhor conselheiro substituto Fernando Malafaia, eu peço a vossas excelências, em razão de ainda estar sendo procedido aqui pela informática a juntada do voto, vossas excelências puderem, na pauta, clicar na lupa, na lupinha, ao lado esquerdo do primeiro processo. Aí temos aí o evento 129. Aí podem clicar nesse 129 e abrir. E nós vamos para essa parte, até que a informática resolva. Senhores membros desse colegiado, conforme anunciado, a decisão que trago a vossas excelências, ela se refere à prestação de contas de ordenador de despesas da Secretaria de Estado da Educação do Tocantins, exercício 2011, tendo como responsáveis os já mencionados pelo eminente presidente, e informo a vossas excelências que esta decisão, ela se constitui de 3 partes. A primeira parte foi o relatório apresentado na sessão primeira em que foi trazido o processo, sessão que é penúltima sessão, e naquela ocasião foi apresentado o relatório, foram apresentadas as preliminares arguidas pelos responsáveis, que foram divididas em 2 blocos. Essas preliminares, conforme consta aí nesse voto aberto para Vossa Excelência, item 9.9, houve a apresentação do primeiro bloco de preliminares pelos senhores José Edmar Brito Miranda, Lineu Clossa e Walter Ramos, com essas arguições referentes, basicamente, impossibilidade de auditoria de janeiro a dezembro apresentar fatos relativos à obra de 2008,